De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Pedro Gork. Está aqui na capa da revista Veja, ele é potiguar, daqui do Canto do Mangue, nas Rocas, por isso estamos fazendo o programa daqui. E com ele vamos falar sobre esse assunto, né? Ele está entre os 20 brasileiros de 20 anos que tem tudo para se destacar nesta próxima década. Bem-vindo, Pedro, ao Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson, pela oportunidade, pelo companheirismo de sempre e principalmente por vocalizar a luta da juventude potiguar. Muito bem. Pedro, na sua avaliação, por que é que você veio parar aqui na capa da revista Veja, que destaca esses 20 brasileiros de 20 anos que tem tudo para se destacar nesta próxima década? Olha, eu acho primeiro que essa matéria, que essa forma de abordagem é uma forma de abordagem muito importante para o que a gente pensa do Brasil no futuro. Porque o que a revista vem trazendo é justamente de como a gente consegue vocalizar, dar visibilidade à história de jovens comuns, como a maioria dos jovens brasileiros, mas que tem cada um na sua área de conhecimento um destaque devido à sua contribuição para o povo brasileiro, né? Eu estou dentro dessa lista que vai atores, atrizes, artistas das mais diversas formas, lideranças indígenas, jovens juristas, jovens da tecnologia, da ciência, e eu estou representando a juventude engajada politicamente. A juventude que se organiza no movimento estudantil, que se organiza no movimento de juventude, mas que, sobretudo, é uma juventude inquieta. Represento, felizmente ou infelizmente, sendo o único potiguar, o segundo nordestino nessa matéria, mas venho justamente para representar esse espírito inquieto que tem a juventude de transformar as coisas, né? Acho que a capacidade que a juventude tem é de não somente analisar a realidade, enxergar a realidade, mas principalmente se propor a mudar. E estando aqui representando jovens que se engajam politicamente, eu estou justamente para dar vazão, para dar voz a esse caráter da juventude que, além de querer arte, que além de querer cultura, que além de querer ciência e tecnologia, também quer mudar a sociedade que a gente vive. Pedro, você hoje está como presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Qual foi a sua grande experiência que você pode destacar nesse período à frente dessa entidade? Olha, eu acho que a maior oportunidade que a UBS me deu foi conseguir no ano 2019 a principal, se não única vitória do movimento social que nós tivemos no começo do governo Bolsonaro, que foi a partir de um amplo movimento que levou às ruas milhões de estudantes em todo o país, em mais de 200 cidades, em mais de 4 atos nacionais, para conseguir, durante o Tsunami da Educação, derrotar o corte de mais de 30% do orçamento das universidades e institutos federais. Eu que venho do Instituto Federal, eu que quero entrar na Universidade Federal, tenho esse como um dos principais marcos do momento que eu pude viver agora na presidência da UBS. Isso é uma construção que não é somente minha, é uma construção coletiva de toda a direção da UBS, mas também de todo estudante na escola pública que se revoltou contra os cortes, que foi às ruas e fez com que o governo Bolsonaro, a partir do Ministério da Educação, recuasse e devolvesse todo o centavo cortado de volta para o orçamento de nossas escolas. Ô Pedro, nós sabemos que aqueles que se dedicam à vida pública, à vida política, seja política estudantil, comunitária de bairro, a política partidária, a política estudantil, todos aqueles que se dedicam à coletividade acabam deixando um pouco de lado a sua vida pessoal. Você consegue estudar e ser presidente da UBS? Olha, ainda bem que eu consegui me formar, né, logo agora no ano passado, mas assim como todos os desafios da minha vida, seja pública, seja individual, são desafios que a gente conseguiu superar com muita empatia, com muita coletividade, né? Então consegui terminar agora meu ensino médio lá em São Paulo, retorno a Natal já com o desafio de entrar na UFRN e com o desafio de continuar estudando, militando, trabalhando e desenvolvendo esse trabalho que a gente faz, porque eu acho que o mais importante é a gente conseguir, onde a gente tiver, se dedicar ao máximo, seja na escola, seja na universidade, seja no movimento estudantil. No nosso Brasil, a juventude, apesar de tantos desmandos que a gente tem visto no país, apesar de tantas dificuldades que a gente tem visto, de ataques à democracia, ainda assim nós podemos acreditar que há esperança para a juventude, ou com o atraso que a gente está vivendo, você acredita que isso desestimula muita gente? Olha, é óbvio que os ataques verbais, financeiros, físicos que a gente sofre, especialmente no movimento estudantil, o ataque do preconceito geracional, de não dar voz, de não dar ouvidos à opinião da juventude, tudo isso nos desanima um pouco. Mas a certeza que eu tenho é que
a nossa coragem tem que ser muito maior que o nosso medo. A nossa coragem tem que ser muito maior do que o receio que a gente tem. A nossa coragem tem que ser muito maior do que a nossa timidez. Então, eu acho que a esperança da juventude está na sua própria juventude. A esperança da juventude está na sua própria organização, na sua autonomia organizativa, em acreditar na sua própria luta. A gente, a partir da reflexão que o Paulo Freire traz, a gente consegue ver a esperança como dois sentidos. Particularmente sou fã de Paulo Freire. Muito bom, muito importante valorizar esse grande pedagogo do mundo, nascido em terras nordestinas, que fez sua experiência aqui no Rio Grande do Norte e quem tem que valorizar bastante. E Paulo Freire traz a seguinte reflexão: esperar pode ter dois sentidos. Esperança pode ter dois sentidos, na verdade: esperar e esperançar. E a gente da juventude não tem a esperança como sentido de esperar, de achar que as coisas vão cair do céu, de ficar sentado numa cadeira. Nunca. A gente é da esperança do esperançar, de agir, de conquistar. E eu acho que a esperança não somente da juventude, mas de todo o Brasil, está na mão daqueles que vão construir o Brasil futuro, que são os jovens que têm que ter noção que são o futuro, mas que também são presentes hoje no nosso Brasil. Pedro, nós observamos que no nosso Brasil, como no nosso estado do Rio Grande do Norte também, há uma série de ciclos que estão sendo fechados, ciclos de lideranças políticas. Boa parte com missões cumpridas daquilo que realizou, outra parte que sai da vida pública escandalizada por corrupção. E eu gostaria de saber que, se diante desse novo cenário, novas lideranças estão surgindo. Aqui, como mostra na revista Veja, você está aqui como uma liderança política, entre outros jovens de outras áreas. Você se enxerga realmente como uma dessas lideranças que pode ter uma perspectiva no futuro recente? Olha, primeiro que eu acho que a política é feita de diversas formas. A sua atuação enquanto jornalista, obviamente, não está alheia à política. A atuação de um cientista que prevê construção de mecanismos que ajudem a vida do povo é uma atuação política. A atuação de um artista com a sua arte é uma atuação política. E, ainda mais fortemente, a atuação do movimento estudantil se destaca como atuação política. Então, eu acho que, para mim, sair da política não é uma alternativa, porque isso está no nosso sangue, não é uma opção, porque isso está no meu sangue não somente pelo berço que eu vivo, mas pela capacidade da gente conseguir não somente enxergar a realidade, mas também se indignar com a realidade. Eu acho que é isso que tem que ser preservado no nosso coração sempre. E com certeza, e essa capa da Veja também traz isso, mas toda a atuação e visibilidade que a gente está tendo, principalmente no último período da nossa situação da UBS, me coloca bem posicionado como uma das lideranças jovens do Brasil. E eu acho que é uma necessidade, mais do que uma vontade, que a gente tenha uma renovação dos quadros políticos, que a gente tenha uma renovação do debate público, seja em Natal, seja no Brasil, e que principalmente a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que a opinião da juventude, que a voz da juventude tem que ser escutada, tem que ser ouvida. Natal é uma cidade, infelizmente, muito carente de política pública para a juventude. Não somente no meu bairro das Rocas, no bairro que eu moro, hoje na Cidade da Esperança, mas nos quatro cantos da nossa cidade a gente vê uma juventude brasileira, uma juventude potiguar em desalento, em desemprego, sem conseguir se movimentar pela cidade porque a passagem está cara, muitas vezes sem conseguir estudar, porque estudar está caro também, porque tem que pagar passagem, não tem passe livre estudantil. Mesmo em escola pública. Mesmo em escola pública. Então, são vários desafios que eu acho que só serão enfrentados se, além de ter pessoas, mesmo não jovens, que escutem a juventude, mas especialmente tendo jovens para ocupar o espaço político e dar nossa voz, nossa opinião. Se não for a gente, nós por nós, para conseguir defender nossos direitos, ninguém vai defender por a gente. Você já passou dos 18 anos? Vou fazer agora 20. 20, né? Exatamente. Até porque digamos assim, o norte da matéria. Você está com 19, vai fazer 20. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, teremos agora em 2020, você vai completar 20 anos, está entre esses jovens 20 lideranças, poderá disputar algum cargo eletivo nesse ano? Olha, eu fui convidado pelo partido ao qual sou filiado desde 2016, o PCdoB, que me convidou... O PCdoB tem como liderança maior no estado do Rio Grande do Norte o vice-governador Antônio Roberto, né? Isso. Nacionalmente, das figuras é Manuela Dávila. Manuela Dávila, o partido Flávio Dino, o partido de João Amazonas. E essa herança política que o PCdoB me convidou para estar dentro da composição da chapa de pré-candidatos do PCdoB agora para as eleições de 2020. Para vereador? E para vereador. E tanto pelo motivo da gente ter que construir uma chapa forte, afinal as regras eleitorais mudaram, tanto pelo motivo justamente que eu falei, da necessidade da representação da voz da juventude, da necessidade de ter
dentro do seio do debate político do Natal, uma ótica também para os jovens que são o futuro e o presente de nossa cidade, eu topei esse desafio de ser um dos pré-candidatos do PCdoB agora para almejar uma vaga na Câmara nesse ano 2020. Então, me coloco nesse projeto que não é um projeto individual, mas sobretudo coletivo, porque a saída para os nossos problemas vai ser coletivo e eu acho que a eleição é um passo importante, primeiro, para a gente defender a democracia, para barrar o avanço da política bolsonarista nos municípios, especialmente na cidade de Natal, e também para conseguir colocar justamente isso que falei, a opinião, a visão da juventude no debate público. Estamos conversando com o Pedro Gork no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, direto do Canto do Mangue, aqui nas Rocas, que é onde nasceu o nosso entrevistado de hoje, que é aqui destaque, né? Está entre os 20 jovens de 20 anos que poderão se destacar muito mais ainda nos próximos anos, aqui destaque na revista Veja. E eu lhe pergunto, Pedro, eu peço que você fale, na verdade, um pouco da sua história. Você nasceu, cresceu aqui nas Rocas, né? Me conte uma experiência positiva e uma experiência negativa na sua convivência aqui no bairro. Olha, eu, na verdade, cresci maior parte da minha infância, tanto ali no Baldo quanto em Lagoa Nova, mas minha família mora aqui, tanto em Santos Reis quanto nas Ocas. Minha primeira casa foi aqui nas Ocas, perto da escola que eu estudei, no IF das Ocas. E acho que a melhor experiência foi quando eu tive tanta oportunidade de estudar quanto de ver ser construída um Instituto Federal aqui no meu bairro. Um bairro que Quero historicamente... dizer que conheci e me arrepia só de me relembrar. Porque quem não teve a oportunidade de conhecer, jamais vai ter a noção da importância que foi a construção do IFRN. Demais. Aqui no bairro das Rocas. Eu vi crianças e jovens felizes, fardados, bem alimentados, com a estrutura digna para estudar. E é uma escola que se relaciona com a comunidade isso também. A hoje governadora Fátima Bezerra. Sim, Fátima Bezerra foi importantíssima nessa ampliação. E assim, é uma escola que eu tive a oportunidade de estudar e que se completa muito com a comunidade, com curso de artesanato, concursos para as mulheres aqui da comunidade, o projeto Mulheres 1000. Onde estariam esses jovens hoje se não tivesse essa oportunidade? Né? Justamente. Eu acho que a pior experiência que eu tenho é de ver uma praça como essa, tão importante, uma praça com nome tão simbólica, a praça daqui do Canto do Mangue, totalmente abandonada, totalmente marginalizada e não aproveitado o potencial que tem tanto turístico, que é esse local aqui, quanto também social. Porque o impacto que teria, por exemplo, aqui ter um anfiteatro, uma revitalização, o impacto que teria aqui a gente colocar a comunidade para tocar, a comunidade para ocupar esse espaço, seria tanto bom para o turismo, que é uma das principais fontes de renda da nossa cidade, quanto também para o desenvolvimento e para a dignidade do nosso povo. Então, eu acho que o melhor é ter a oportunidade de estudar aqui no meu bairro e o pior é ver esse bairro, infelizmente, há tantos anos jogados à margem da sociedade. Abandonado. E a gente tem que mudar isso. E tem representantes aqui, não é? Sim. Pelo menos no período da eleição tem. Pelo menos no período da eleição tem, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, mas não basta falar, né? Eu acho que principalmente a característica que tem que ter para o próximo momento é entender que a gente nasce com 2 ouvidos e uma só boca. Então tem muita gente que fala, tem muita gente que usa a verba, mas pouca gente que realmente preserva o verbo. Muito bem, está chegando ao fim a nossa entrevista. Eu quero agradecer, Pedro, a sua participação no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu vou entregar para você aqui, olha a produção, um kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. E eu peço que você deixe, Robson, Pedro, uma reflexão junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte que nos ouve e nos assiste nesse momento, compartilhando um pouco da sua experiência como jovem com as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, primeiro agradecer demais, Robson, essa oportunidade de escutar, de debater. Sempre que a gente consegue se encontrar, a gente consegue conversar sobre diversos temas, eu acho isso muito importante. Mas o recado que eu queria deixar, como eu sempre faço, inclusive no programa, é uma licença poética para citar o poeta Carlos Drummond de Andrade. E ele fala que se o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E eu acho que a reflexão que eu quero deixar é primeiro desejando um feliz ano novo e dizer que a gente sabe que o ano 2019, pelo desemprego, pelo desmonte do Estado, pelos ataques à democracia, foi um ano que foi muito pra gente de ladeira abaixo. Mas que eu tenho certeza que a gente, com essas mãos dadas, unidos, a gente vai fazer com que 2020 seja ladeira acima.
com que a gente consiga resgatar um Brasil de felicidade, um Brasil de esperança, um Brasil de sorriso no rosto. E eu acho que isso só será transformado a partir da nossa luta. O que cai do céu, gente, é só chuva. Nossos direitos, nossas conquistas têm que ser conquistadas a partir da luta, a partir da organização, a partir da unidade, a partir do conhecimento. E o último recado para deixar é justamente esse. Se eles atacam o nosso direito ao estudo e nosso direito à esperança, vamos nos armar com aquilo que eles querem nos tirar, que é estudando, que é sendo jovens conscientes e é sendo jovens também esperançosos de que com luta a gente consegue transformar nosso Natal e consegue transformar nosso país. Muito obrigado, Robson. Pedro. Grande abraço. Valeu mesmo. Ficamos por aqui Com certeza. o nosso Boa Tarde Cidadão. Até amanhã.